Olá pessoal, hoje na nossa aula de algoritmos e estrutura de dados, nós vamos ver como que é feita a implementação das árvores binárias de busca. Tá? Então nessa aula vai ser uma aula bem breve, tá? Porque é o seguinte, a ideia é que eu possa mostrar para vocês como que é feito, como que é o pseudocódigo, igual a gente viu na nossa aula teórica, e em seguida já apresento para vocês como que é o código na linguagem C, né, que muita gente tem dificuldade de manipular os ponteiros. Então olha só, aqui nosso objetivo é implementar a estrutura de dados a árvore binária de busca. Né? Para quem não se lembra, né, isso a gente já viu na nossa aula anterior, a árvore binária de busca ela é formada por uma estrutura de dados chamada nó. Né? Cada nó possui um item, que no nosso caso aqui é um valor inteiro, tá? Que está sendo armazenado nesse nó, e esse nó possui dois filhos, o filho da esquerda e o filho da direita, né? Que são ponteiros que apontam para outros nós. Então olha só, no nosso pseudocódigo a gente tinha isso, né? A gente tinha um registro, né? E a estrutura de dados é formada pelo número inteiro e dois ponteiros. A linguagem C é uma coisa semelhante, né? Mas a gente vai definir aqui uma nova estrutura utilizando o type-def, né? E eu vou chamar essa estrutura temporariamente de nó T. T é de temporário. E o que vai acontecer? Eu tenho um item do tipo inteiro e dois ponteiros, né, desse tipo que possui o nome temporário struct nó T. Tá? Então eles apontam para outros nós, né? Outros dois nós. A esquerda é um nó, direita é outro nó. Mas o nome final que eu dou para essa minha estrutura é nó, né? Nodo, né? Mas a gente pronuncia nó. E a nossa estrutura árvore, o que acontece é o seguinte, quando ela é vazia, a gente vai ter o ponteiro que deveria apontar para a raiz, ele vai apontar para null. Quando ela tem algum elemento, esse ponteiro raiz vai apontar para o primeiro nó, né, da nossa árvore. Então, para a gente criar a estrutura de dados árvore, o que vai acontecer? A nossa estrutura de dados árvore ela é formada por um nó, tá? Que é o elemento que aponta, é o ponteiro que aponta para a nossa raiz. Tá? Então, a gente vai ter a árvore que possui um ponteiro que aponta para um nó. Tá? Agora, para a gente implementar essa estrutura de dados, a gente precisa definir essas funções, né? As funções de manipulação. As mais simples e as primeiras que a gente deve implementar são as funções que criam uma árvore e uma função que verifica se uma árvore está vazia. Né? Então aqui a gente tem o pseudocódigo e o código. Tá? E aqui é a implementação na linguagem C. A gente precisa alocar memória usando o malloc e retorna o ponteiro raiz, né? Apontando para essa nova estrutura aqui que foi alocada. Para verificar se a árvore está vazia, é só verificar se o R, né, que é o nó raiz, se é igual a null. Se for igual a null, significa que a nossa árvore está vazia. E aqui agora, olha só, tem o algoritmo de inserção, né, para inserir um elemento na nossa árvore. Então aqui ele tem duas versões que foram apresentadas, a versão recursiva e a versão iterativa. A versão recursiva ela faz chamadas recursivas, ou seja, ela chama a própria função. E na versão iterativa a gente vai utilizar laços de repetição. Né? Então aqui tem o pseudocódigo da versão recursiva. Tá? Então aqui ó, as chamadas recursivas estão aqui. E em seguida a gente tem o código na linguagem C. Tá? Implementado utilizando as estruturas de dados que eu mostrei para vocês. Tá? Agora a gente tem a versão iterativa da função que insere um elemento. Aqui o pseudocódigo, da mesma forma que a gente viu lá na aula teórica, na aula anterior, e aqui o código na linguagem C. Né? Esse código ficou um pouco extenso, então ele foi dividido, tá? Em dois slides. Olha só, se vocês prestarem atenção, tem uma marcaçãozinha aqui. Ó. Vocês podem olhar as linhas, aqui é a linha 12 e aqui continua a linha 12. Tá? Em seguida a gente tem algumas funções, a função, por exemplo, que verifica a quantidade de nós de uma árvore. Tá? Aqui tem uma breve explicação de como que é feito, o pseudocódigo e em seguida o código na linguagem C. Tá? Tudo muito simples, seguindo
mesma ideia. Agora aqui a gente tem a função que calcula a altura de uma árvore, né? Aqui uma explicação dessa função. Aqui é apresentado o pseudocódigo e em seguida a gente tem o código na linguagem C. Próxima função é a implementação das funções de percurso, né? Como percorrer os nós em uma árvore, que a gente viu também na aula anterior. A gente tem o percurso, 3 algoritmos, né? Percurso pré-ordem, em ordem e pós-ordem, tá? Então aqui a gente tem o pseudocódigo e o código na linguagem C. Pseudocódigo da função em ordem e o código na linguagem C. Pós-ordem, né? O pseudocódigo e o código na linguagem C. Agora, como que a gente realiza uma busca em uma árvore binária de busca, né? O objetivo da árvore binária de busca é facilitar a busca, por isso que os nós são ordenados, né? De forma que o nó à esquerda é sempre menor que a raiz e o nó à direita é sempre maior que a raiz. Então aqui também a gente tem duas versões, uma versão recursiva e uma versão iterativa. Então olha só, a versão recursiva a gente tem o pseudocódigo e aí em seguida o código na linguagem C. A versão iterativa a gente tem o pseudocódigo e o código na linguagem C. Agora a gente tem a função de remoção, né, que vai receber um valor e vai remover esse nó, né, o nó que possui aquele valor da árvore. Então para implementar essa função, a gente precisa de uma função auxiliar aqui que chama remover atual. Essa função auxiliar ela vai receber como parâmetro o endereço de um nó da árvore, né, que vai ter que ser removido e vai retornar quem que vai substituir aquele nó que vai ser removido. Tá? E remover valor, ele já vai receber um ponteiro, né, para a raiz de uma árvore e um valor que vai ser removido. Né? O nó que possui aquele valor vai ser removido. Então olha só, aqui tem o pseudocódigo da função auxiliar e aqui o código na linguagem C da função auxiliar. Em seguida, a função remover valor, a gente tem o pseudocódigo e o código na linguagem C. Tá? Basta seguir o passo a passo, copiando o código aqui, inserindo no arquivo que vocês vão conseguir implementar, né? E estudar esses algoritmos. Por fim, o que a gente precisa, né? A gente precisa de uma função que vai apagar uma árvore, tá? Ou seja, vai excluir todos os nós de uma árvore, inclusive o nó raiz, né? Então, olha só, para apagar, a gente pode fazer uma versão recursiva aqui, bem simples, tá? Se a árvore não for vazia, ele vai apagar o nó, a subárvore da esquerda, a subárvore da direita e apaga o nó raiz. Tá? Então, dessa forma que a gente vai implementar. Só que como a nossa estrutura de dados ela tem um ponteiro, né, que aponta para a raiz e a raiz tem os nós, então a gente precisa aqui de duas funções. Tá? Então, eu tenho a função auxiliar que vai apagar os nós de forma recursiva e eu tenho a função que apaga a árvore, né, que vai utilizar essa função auxiliar. Então, apaga a árvore, ela recebe um ponteiro para a raiz dessa árvore e vai chamar apaga a função, né, apaga nós recursivo, né, que vai apagar os nós. Agora, para quem já conseguiu entender todas essas funções, o próximo passo é chamar elas. Na verdade, o ideal é que conforme vocês vão implementando essas funções, que vocês já vão fazendo as chamadas delas para testar na função main. Mas aqui eu já coloquei a função main, tá, geral, já chamando todas as funções. Então olha só, considerando que todo o código que foi apresentado anteriormente vai estar antes da função main aqui, né, todas as funções já vão estar implementadas antes da função main, então o que a gente tem? A gente tem aqui, né, o código que vai inserir elementos, né, na nossa árvore. Olha só, primeiro aqui ele cria uma árvore na linha 6, cria uma árvore vazia. Em seguida ele insere, chamando os dois algoritmos, o algoritmo recursivo e o algoritmo iterativo. Tá? Então ele está inserindo valores aleatórios aqui. Em seguida é mostrado entre as linhas 11 e 16 os algoritmos de percurso, que já vão imprimir os valores. Tá? Em seguida, na linha 18, ele faz uma busca por um valor aleatório nessa árvore para saber se esse valor existe. Tá? E se o valor for encontrado, ele vai imprimir aqui, usando a busca recursiva. Tá?
Em seguida, ele chama a função que faz a busca de forma iterativa, né, por um valor aleatório, e se esse valor for encontrado na árvore, ele vai imprimir aqui, tá, na linha 24. Em seguida, o que é feito? Chama a função remover valor, né, que vai remover um valor aleatório, se esse valor existir na nossa árvore. Tá? Por fim, chama a função que imprime a quantidade de nós e a função que imprime a altura de uma árvore. Tá? E a última função é a função que apaga a nossa árvore, né, e libera toda a memória que foi alocada. Então essa é a nossa função main. Vocês podem seguir todo esse passo a passo desses slides que vocês vão conseguir implementar essa estrutura de dados, né, e todas as funções de manipulação. Aqui eu tenho a bibliografia que foi utilizada, de onde que eu retirei esse código, tá, do livro Programação Descomplicada, né, do professor André Bax. Ele tem umas videoaulas também e o link para acessar aqui todo o conteúdo disponível no site dele. Então, eu finalizo por aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.